Nesta manhã, nós vamos meditar sobre Jesus, a fiel testemunha de Deus. E para isso, capítulo 1 do Apocalipse. Vamos orar ao Senhor? Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 8. Jesus, a fiel testemunha de Deus. Vamos orar? Em seguida faremos a leitura, ok? Aí onde você está, sentadinho, feche seus olhos e vamos pedir para que Deus possa iluminar a nossa mente. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai, por tua misericórdia. Nós te louvamos porque tu és fiel, sempre estás conosco, nada tem nos faltado, porque o Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa joia preciosa de valor. Obrigado, Pai. Dá-nos sempre da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente nessa manhã de domingo, dia do Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e venha a ser abençoadora aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, é assim que nós oramos gratos. Amém e amém. Verso 4 do capítulo 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, ou do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, compartilhei com a igreja o domingo passado que o texto de Apocalipse, ele está inserido e tem como seu contexto um contexto de sofrimento. Aqueles crentes eram convidados a suportar o sofrimento e as perseguições do presente, crendo na esperança e na recompensa futura. É por isso que temos que aprender definitivamente que o livro do Apocalipse não é o livro do horror, não é o livro do medo, é o livro da esperança. Porque ele nos convida a permanecermos fiéis a Deus, apesar de um contexto de perda, de desolação, de sofrimento. E tudo isso olhando para a esperança e a recompensa futura. Há de fato uma recompensa. A recompensa é a herança da glória. É estar no céu. É desfrutar da plenitude do Deus que se revela nele. E por ele ser galardoado. O próprio apóstolo João, ele é um exemplo disso. Ele estava preso na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. É o que ele vai dizer justamente no verso 9. Você pode acompanhar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Portanto, João ele está preso. E a condenação ou a acusação que pesa sobre os seus lombos é: você estava testemunhando a palavra. Você estava falando de Jesus Cristo. Ao iniciar esta sessão, no verso 4 até o verso 8, com uma nota de louvor a Deus, onde ele abençoa seus leitores, graça e paz a vós outros, são essas duas palavras. João está convocando os seus leitores a também glorificar a Deus, a também dar graças a Deus. De maneira que ele inicia com uma nota de louvor. Mas não esqueçamos que o contexto é de prisão, de perda, de desolação, de perseguição por parte do Império Romano em relação
à igreja. Essa bênção, irmãos, que nós chamamos de bênção apostólica, é ministrada sobre aqueles que, mesmo em meio à perseguição e assédio mundano, leem e ouvem e guardam a profecia desse livro. Acompanhe comigo o verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esses irmãos que estão passando por perseguição e dificuldade são os mesmos que leem e ouvem a profecia. E porque eles leem e ouvem, eles são bem-aventurados. Mas não apenas porque leem e ouvem, mas porque eles guardam. E eu quero chamar a sua atenção ao detalhe. O livro do Apocalipse fora um livro escrito para ser lido em voz alta. E me parece que é seguro afirmar que as cartas de Paulo também foram escritas para ser lidas em voz alta. E me parece que todo o Novo Testamento, e a razão é simples, que o índice de analfabetismo naquela época era quase de 100%. Eles falavam grego, mas tinham dificuldade de ler e de escrever o grego. Uma vez que parte da igreja não tinha condições de ler, os livros eram escritos para serem lidos em voz alta, como um arauto que anuncia as boas novas de fato, e dali o povo ouvia, guardava e obedecia, e por isso eles eram bem-aventurados. Uma das coisas que eu oro a Deus e peço que Deus nos dê tempo para fazermos aqui na nossa igreja, é em algum momento do ano reservarmos um dia para nos reunirmos aqui, orarmos, reservarmos um livro da Bíblia, reservarmos uma só versão e lermos juntos até o final. E você vai ver como isso será prazeroso. Escolheremos um livro, um evangelho, uma carta do apóstolo Paulo, a carta de Pedro, João, sei lá. Faremos um grande círculo e cada um, verso após verso, lerá incansavelmente. E com certeza nós vamos mergulhar em tesouros ainda desconhecidos ao nosso coração. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois bem, João está escrevendo, irmãos, para uma igreja que sofria perseguições e martírio por amor a Cristo. De fato, eles eram lançados nas arenas, perdiam seus bens, as suas famílias. De maneira mais específica, João está destinando esta carta às 7 igrejas da Ásia. Perceba que é justamente o que ele diz no verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, conhecida hoje como Ásia Menor. Essas 7 igrejas, elas são igrejas reais, elas existiam. E que igrejas são essas? Eram igrejas locais, que estavam localizadas em determinado lugar, ok? E que o verso 11 descreve qual eram essas igrejas. Acompanhe comigo. O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. O verso 11, ele complementa o verso 4. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós estudamos aqui uma igreja dessa cada domingo à noite. Por quê? Porque é importante entender que, a princípio, nós, cidadãos do século 21, nós não somos os leitores originais do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito primariamente para nós. É para nós também porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transcende o tempo e o espaço. A princípio, essas 7 igrejas foram as leitoras ou os leitores originais da carta do Apocalipse. Foi para eles que João escreveu, mas é palavra de Deus, revelação, inspirada. Serve, portanto, para todo o povo de Deus. Estas eram igrejas locais que estavam enfrentando não apenas perseguições por parte do império, mas sofriam também a sedução do pecado, do materialismo, por exemplo. A exemplo da igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas pobre no fervor espiritual. Os ataques, irmãos, não eram apenas de Satanás. Os ataques não eram apenas do Império Romano, o ataque também era do pecado e parte da igreja já havia se curvado a ele. De forma mais geral, as 7 igrejas eram apresentadas
era uma representação, de toda a igreja do Senhor Jesus, de todos os lugares e de todas as épocas. É a essa igreja, portanto, que João diz a eles: graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir. Essa graça, irmãos, é a boa vontade de Deus para conosco, é a graça imerecida, é a obra de Deus em nós, é aquilo que Deus fez sem pedirmos, sem pagarmos e principalmente sem merecermos. A paz é a evidência da manifestação dessa graça na nossa vida. Quando Deus se revela em nossas vidas com graça, Ele está nos dando algo de maneira imerecida. E o que é que vem de maneira imerecida? Paz. A paz que excede todo entendimento. Agora, raciocine comigo. Se você estiver em um contexto de aflição, o que é que você precisa? Paz. Se você estiver em um contexto de conflito, de lutas, de perseguição, o que é que você precisa para suportar aquele momento? Paz. E essa paz é ministrada pela graça. A pergunta agora é: quem é a fonte dessa paz e dessa graça? João diz: aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era aponta para o fato de que Jesus é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas. Aquele que é nos revela que ele é extremamente ativo no aqui e agora. Mas ele também há de vir. E daí nos chama a atenção para a doce esperança de um dia de fato nos encontrarmos com o Senhor Jesus no momento da consumação de todas as coisas. João aqui, irmão, faz alusão a Êxodo 3:14. Preste bem atenção. Você sabe esse texto de cor, talvez não esteja lembrado, mas é aquele texto que Deus conversa com Moisés e diz: Moisés, vá lá, diga que eu vou libertar o povo. Aí Moisés diz: mas Senhor, o povo não vai crer em mim. O povo não vai acreditar. Moisés alega descrédito. Aí Deus diz: Moisés, diga ao meu povo que o eu sou me enviou a vós. Quando Deus diz o eu sou me enviou, Deus está dizendo que ele é absoluto. Quando João diz que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, a realidade teológica é a mesma. Aquele que é em todos os tempos, em todas as épocas, em toda a história da humanidade, aquele que é absolutamente Deus, é quem vos concede graça e paz. Meus irmãos, não há conforto maior no momento da luta, a não ser saber que o Deus, que sempre foi Deus, que é Deus e sempre será Deus, está a nos consolar, está a nos confortar. No momento da perda, no momento que a nossa vida é abalada por questões infindáveis, não há coisa melhor do que saber que aquele que é, que era e que há de vir, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, é quem nos consola. E daí nós somos convocados, irmãos, a tomar posse. Essa é a vitória do crente. Tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa palavra, que essa palavra tem poder. Essa tem poder. As Escrituras Sagradas. E quando, no momento das tribulações, conhecemos o Cristo que é Deus, o Jesus que é o mesmo em todas as épocas, tomamos posse. Tomamos posse. Contudo, nesse ponto, João também antecipa um dos temas do livro do Apocalipse, que é a pessoa do próprio Deus como juiz de todas as coisas. Como juiz de todas as coisas. Porque aquele que é, que era, que há de vir, João vai dizer lá na frente que é o mesmo que julga todas as coisas. E vocês acham que os leitores, os crentes dessas 7 igrejas tinham causas a serem julgadas? Eles estavam sendo presos injustamente. Estavam sendo mortos injustamente. Estavam perdendo seus bens injustamente. Estavam perdendo a sua família injustamente. Vocês já acham que eles tinham causas a colocar diante do juiz? O direito romano não estava valendo para eles aqui. Logo, eles estavam buscando refúgio diante do juiz, dos juízes, do rei do universo, daquele que julga todas as coisas. E daí, irmãos, quero chamar a sua atenção
Porque quando nós falamos de Deus como juiz, nós nos referimos a aquele que está acima de todos, que governa tudo e todos, que está acima de qualquer avaliação humana. Na realidade, Ele é quem nos avalia. Isso revela, irmãos, que Deus ele é o quê? Transcendente. Que Ele está além da sua criação. Se Ele julga tudo, Ele nunca olha para cima, porque não há nada nem ninguém acima dele. Ele sempre se refere ao universo como sua criatura. Isso revela a transcendência de Deus, que não pode ser minimizada. Jesus é o justo juiz. E eu percebo que às vezes é como se servimos um juiz mínimo. É como que em algumas atitudes na nossa vida e às vezes nas nossas ações, na maneira com que nós nos reportamos a Jesus, a maneira com que manifestamos a nossa fé, é como se não revelássemos que de fato cremos em um justo juiz, que é poderoso, que está acima de todas as coisas. E há uma tentativa, compreenda bem, por favor, o que eu vou dizer, mas há uma tentativa de às vezes deixar Deus tão próximo do homem, que acaba se dando uma ênfase na sua presença, ao passo que se compromete a sua transcendência, não a sua ausência, porque Deus é presente de fato. E isso fica muito claro, às vezes, na nossa sinologia, quando equivocadamente canta, és Deus de perto e não de longe. Veja bem, Ele é tanto Deus de perto quanto de longe. Como disse alguns teólogos, Ele é o totalmente o outro. Ao mesmo tempo que Ele se revela em nós e dentro de nós, Ele está além de nós. Portanto, Ele é Deus de perto e também de longe. E o fato de Deus estar perto e ao mesmo tempo longe significa que Ele é imanente, porque Ele está perto, está presente, Ele habita na igreja, mas a sua imanência ou a sua presença não descaracteriza a sua transcendência, o fato de Deus ser além. Porque se tudo que Deus é, ou tudo quem Deus é, coubesse dentro da igreja, que somos nós, o organismo vivo, ele seria limitado. Você concorda comigo? Mas como que o infinito pode caber dentro do finito? Isso revela, irmãos, que Deus é Deus extremamente poderoso. Ok, voltando para a ideia dessa graça e paz, que vem da parte dos 7 Espíritos de Deus agora. Vimos que a graça e a paz vêm de Jesus Cristo, Ele é a fonte. Mas diz também que vem agora dos 7 Espíritos que se acham diante de Deus. E você vê, meu Deus, e agora? Eu sabia que Deus tem apenas um Espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora o Apocalipse está me revelando que Deus tem 7 Espíritos. O que significa isso? A interpretação mais coerente é que na realidade não são 7 Espíritos. O número é simbólico, o número 7 era utilizado no primeiro século para apontar para a plenitude, perfeição, de maneira que quando João diz que nós recebemos da parte de Deus a graça e a paz, que vem de Jesus Cristo, que vem dos 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo que nós temos a graça e a paz que vem do Espírito Santo em plenitude, em completude. É o que significa o 7 aqui. Não são 7 Espíritos, mas o 7 aponta para a plenitude de um único Espírito, o Espírito que vem de Deus. O Espírito Santo, irmãos, portanto, é enviado a fim de capacitar a igreja a dar testemunho do Evangelho em meio às dificuldades e perseguições e às seduções do pecado. Olha só, você, eu estamos sendo perseguidos, mas daí tomamos conhecimento que a plenitude do Espírito está sobre nós, nos capacita a testemunharmos do Evangelho em meio à perseguição. Jesus vai dizer em capítulos subsequentes, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Antes dessa frase ele diz, olha só, Satanás lançará muitos de vós em prisão, mas sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Meus irmãos, o que é que faz um crente ser fiel em face à morte, a não ser a capacitação do Espírito Santo na vida dele, o levando a testemunhar até o fim?
Se o Espírito Santo não agir em nós, nos dando graça e paz, a gente abandona, blasfema, nega, e assim o Senhor não é glorificado. Eu quero chamar a sua atenção ao Evangelho de João, capítulo 14 agora. Você sabe que é o mesmo autor do Apocalipse. João, que escreveu o Evangelho, é o mesmo autor do Apocalipse. Evangelho de João. E nós vamos tentar apenas ler alguns versos onde João, o evangelista, fala um pouco acerca da sua compreensão acerca da ação do Espírito Santo na vida dos crentes, dos irmãos. Teologicamente, nós vamos ler a pneumatologia joanina, ou o que o apóstolo João fala acerca do pneuma do Espírito Santo. Observe o capítulo 14, versos 16 e 17, e também os versos 25 e 26. 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará um outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. É João dizendo que o Espírito está em nós. 25 e 26 agora. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Qual é a função do Espírito Santo aqui, segundo o autor João? Nos ensinar, nos guiar, nos consolar. E daí, irmãos, a ponte será sempre a mesma. Em um mundo que jaz no maligno, em uma igreja perseguida, o Espírito se revela, trazendo paz e graça para testemunharmos do Evangelho. Se necessário for até a morte. E daí, irmãos, entenda que se não for a ação capacitadora do Espírito de Deus, nós não teremos condições de testemunhar do Evangelho, principalmente em contexto de perseguição. Você percebe que há pessoas que têm dificuldade em testemunhar do Evangelho? O que é que evidencia isso na vida dela? A ausência de uma ação mais plena do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Porque quando há uma presença poderosa do Espírito na nossa vida, nós somos por ele impulsionados a testemunhar. Porque sem a ação do Espírito de Deus, facilmente nos envolveremos com o secularismo, que é a capacidade de vivermos como se Deus não existisse. Foi o que aconteceu com algumas das igrejas da Ásia, que João escreve. Laodiceia, por exemplo, era opulenta, era rica, mas era morna. Era morna. Estes 7 Espíritos de Deus, eles estão diante do trono. É o que diz o texto do Apocalipse. E o apóstolo João introduz aqui a temática teológica da soberania de Deus, que necessariamente ele vai abordar no capítulo 4 e 5, porque quem está sentado no trono é indiscutivelmente soberano. Os cristãos daqueles ou daquelas igrejas deveriam saber que apesar de seu sofrimento, Deus continuava soberano. E isso, irmãos, era extremamente encorajador. Quero chamar a sua atenção aqui a um outro detalhe. Você é cristão e de repente toma conhecimento de que o Deus que você serve está sentado no trono. É aquele que reina e que governa. Isso é encorajador, porque nada vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Nada vai passar desapercebido aos olhos daquele que é soberano. E daí, irmãos, nós temos que entender que o sofrimento ele vai sempre estar em alguma medida na vida dos cristãos. Os servos do passado sofreram por fidelidade a Deus e sua palavra, e entenderam que o sofrimento de um servo não elimina a soberania de Deus. Não é o fato de você estar sofrendo que Deus deixou de ser Deus. Deus vai se revelar na sua vida em meio ao sofrimento. É no meio do sofrimento que você tem as experiências mais profundas com Cristo, as experiências mais profundas com o Espírito, as experiências mais profundas com a divindade. É no momento do sofrimento que vem o livramento. Do sofrimento ou no sofrimento.
Perceba que Deus, por exemplo, não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, ele livrou os amigos de Daniel na fornalha. O quarto homem estava lá, Jesus, dando livramento. Você só conhecerá o Deus que dá livramento se você estiver sob perigo. Você só conhecerá o Deus que cura se você estiver enfermo. Você só conhecerá o Deus que faz provisão se você estiver passando por um momento de escassez. Você só conhecerá o Deus que trará água se você estiver passando pelo deserto. Isso é pedagógico. Deus se revela em nossas vidas, irmãos, e nós temos que abominar qualquer teologia maldita, forjada pelas patas de Satanás, que tenta eliminar a pedagogia do sofrimento da nossa vida. A maldição da teologia da prosperidade, que tenta eliminar todo tipo de sofrimento da vida do crente, frustrando o coração das pessoas, porque o sofrimento faz parte. Ou não foi o sofrimento de Cristo que antecedeu a glória? Não é isso que a Bíblia nos diz? Tomarmos a nossa cruz para recebermos a coroa? Eliminar o sofrimento da vida do cristão, irmãos, é dizer que Deus está errado. É dizer que o que a Bíblia ensina é equivocada. É dizer que o que Jesus fez é patético. Foi uma mentira. Mas na vida do crente, o sofrimento antecede a glória. E só não haverá perseguição se nos unirmos ao inimigo. Mas nós não somos amigo dele, ele é inimigo. O mundo é o nosso inimigo. Nós contrariamos o mundo com a nossa maneira de viver. Por fim que eu digo da palavra introdutória, que a gente ainda está na introdução. Por fim, essa bênção ministrada nas palavras de louvor do apóstolo vem da parte de Cristo. Já lhes falei. Mas tem um detalhe. Esse Cristo que também é a causa, como o Espírito, dessa graça, dessa paz no meu sofrimento. O texto diz que ele é, lá no verso 5, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos. É surpreendente, irmãos, observarmos a ordem em que o autor organiza o seu pensamento. Preste muito bem atenção. A bênção vem da parte da Trindade Santa, mas perceba que a bênção não vem da sequência Pai, Filho e Espírito, mas da sequência Pai, Espírito e Filho. Ele inverte a ordem comum, vamos dizer assim. O Filho vem por último, por quê? Porque é nele que João quer dar a ênfase do que ele vai dizer em seguida. A fórmula comum era Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é a ordem hierárquica. Não quero entrar aqui na definição da Trindade pormenorizada. Mas quando ele coloca Jesus por último, ele está deixando claro aos seus leitores que é na pessoa de Cristo, o Cordeiro que foi morto, que ele quer dar a sua ênfase. Ele é a testemunha fiel, que ressuscitou dos mortos e governa os reis da terra. E João enfatiza o testemunho de Jesus. Por que o primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar, em corpo glorificado. Não houve nenhuma outra ressurreição de corpos glorificados a não ser o próprio Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. A ênfase é, Jesus é a testemunha fiel, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Perceba que a partir do verso 5 em diante, ele trata apenas de Jesus. Já falou do Pai, já falou do Espírito, mas a ênfase está no Filho. Portanto, Jesus é a testemunha fiel, sendo um modelo para os cristãos. Sendo um modelo de testemunha para os cristãos que estão lendo, ouvindo e guardando a profecia aqui revelada. E agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção a esse fato e trazer algumas aplicações a nós. As implicações de o que implica ser uma testemunha fiel. Por que que Jesus foi uma testemunha fiel? E o que eu devo aprender com a testemunha fiel? O texto nos dá inúmeras características ou ações executadas por Jesus. Ele é aquele que ama e pelo seu sangue libertou os nossos pecados. Ele constitui um reino de sacerdócio para seu Deus e Pai.
E daí o verso 6 termina com uma nota de glória para ele. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aponta para o futuro, ele vem. E daí há uma conexão entre o verso 8 e o verso 4. Ou seja, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele começa o parágrafo no verso 4, exaltando a divindade de Cristo. E conclui o parágrafo no verso 8, exaltando a divindade de Cristo, dizendo que ele é o Todo-Poderoso. A testemunha fiel. Mas o que implica ser uma testemunha fiel? Algumas lições. Em primeiro lugar, implica em não adulterar a mensagem de Deus. Deus ele tem uma mensagem pretendida ao seu povo, ao mundo. E ser uma testemunha fiel implica em falar exatamente o que Deus falou. Jesus em sua vida e ministério, irmãos, ele nunca adulterou uma só palavra de Deus. Ele foi fiel aos comandos do Pai. Os próprios evangelistas afirmaram que os fatos da vida, da obra de Jesus, se deram para que se cumprisse o que for escrito pelos profetas. Jesus ele é uma testemunha fiel da palavra, ele não adultera a mensagem. Em seus discursos e ensinamentos, Jesus sempre esteve em harmonia com o Pai. Ele não tinha uma outra mensagem a não ser a que o Pai lhe enviara a pregar. Ele sabia que a fidelidade no presente implicava em glória futura. Sua mensagem, irmãos, não consistia em promessas, mas na salvação futura dada por ele mesmo como sendo o enviado pelo Pai. Essa mesma fidelidade, irmãos, a mensagem revelada por Deus através de Jesus Cristo, é registrada pelos apóstolos e profetas e que devemos também transmitir. Se Jesus foi fiel na mensagem, nós temos que ser fiel na mensagem. Uma testemunha fiel não pode nem diminuir, nem acrescentar nada à mensagem. Quem prega o que a Bíblia não diz é falso profeta. Quem se omite a dizer o que a Bíblia diz é um profeta covarde. Ser profeta é uma coisa extremamente perigosa. Eu vou dizer a você por quê. Quando os profetas se levantavam lá no Antigo Testamento, eles corriam o risco de morrer a qualquer momento. R.C. Sproul, comentando um pouco acerca do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele diz que a vida do profeta era solitária. No seu guarda-roupa ele tinha apenas um cajado. As suas canções eram compostas com lágrimas. A sua casa era o deserto. Ele era uma persona não grata. Ele diz ainda que um profeta era algo semelhante a um sargento na linha de frente de batalha. Ele poderia morrer a qualquer momento, porque era aquele indivíduo que se levantava e dizia: assim diz o Senhor, uma mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento, denunciando o pecado. Você lembra o que aconteceu com João Batista? Ele perdeu a cabeça. Os apóstolos também foram martirizados, em sua maioria foram mortos, Paulo, Tiago. Nos parece que apenas o evangelista João morreu de causa natural, de velhice. Mas ser um profeta é perigoso porque o profeta desagrada as pessoas. Quando ele chama a atenção para o que é reto, o que é justo, o que é verdade, quando ele exorta o pecado, ser um profeta é perigoso, mas apesar do perigo, ele deve correr o risco de não negociar a verdade. Agora, irmãos, infelizmente nós vivemos dias que profetas ou que falsos profetas têm se revelado à vida da igreja com a mensagem adulterada do evangelho, prometendo o que Deus nunca prometeu. A igreja, em um contexto secularizado, onde o materialismo e o desejo por posse predominam, tende a banir Deus e sua palavra revelada de suas decisões e vida prática. Uma igreja que não se submete à profecia de Deus, ela tende a banir Deus da sua história. Ela tende a desconsiderar os conselhos de Deus, a profecia de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Uma testemunha, uma igreja que é testemunha fiel do evangelho, assim como Jesus foi uma testemunha fiel e continua sendo, ela não pode banir a verdade da sua realidade e da sua vida prática. Você percebe como nós somos protecionistas ou autoprotetores? Estamos em um contexto hostil ao evangelho, de repente a minha vida é colocada em risco, não precisa nem ser a vida, talvez seja extremado demais, o meu emprego seja colocado em xeque, e nós temos a tendência de abrir mão de princípios do evangelho para nos protegermos. Você está negando a Cristo, você está negando o evangelho,
você está banindo Deus da sua história. Você não está sendo uma testemunha fiel. Se não formos fiéis à palavra de Deus, estamos dizendo a Ele: queremos as coisas que nos enriquecem e nos satisfazem nessa vida. Não queremos o Senhor na herança futura. Nós queremos tudo aqui, lutamos por tudo aqui. E não queremos aquilo que nos aguarda, porque aquilo que nos aguarda é conquistado em meio ao sofrimento e o testemunho fiel do Evangelho. E testemunhar fielmente do Evangelho implica em perseguição. Desta forma, irmãos, não seremos uma testemunha fiel. Uma segunda lição eu quero lhes dar aqui. Ser uma testemunha fiel do Evangelho implica em submeter-se ao preço do discipulado. De antemão, quero lhe dizer que o que acontece aqui agora é discipulado. Mas o que acontece aqui e agora não resume tudo que é discipulado. Discipulado é a caminho. É quando o discipulador, o mestre, anda com o seu discípulo diariamente. Isso é discipulado. Isso quer dizer que Cristo, o Espírito Santo, está nos discipulando por toda a nossa vida. Isso quer dizer que o seu discipulado teve uma data, mas não tem previsão de término. O discipulado é para a vida. O discipulado é a caminho, é enquanto nós estivermos caminhando. E se quisermos ser uma testemunha fiel de Cristo, temos que nos submeter ao preço do discipulado. Jesus, irmãos, é um modelo de testemunho fiel, já falei. Ele não só é fiel no sentido de não adulterar a mensagem, mas deixa claro que ser uma testemunha há um preço. Teve um domingo aqui à noite que eu convidei os irmãos a deixarem de ser cristãos, se não quiserem submeter ao discipulado. A minha intenção não era expulsar ninguém da igreja. É levar talvez os desapercebidos a refletir que há um preço, não um preço para que o outro seja salvo, porque esse Jesus já pagou. Mas há um preço. Jesus, em seu ministério, sofreu perseguições terríveis, a fim de manter firme o seu testemunho. Ele sofreu abandono, escárnio, foi chamado de Beelzebu, de herege, de falso profeta, sofreu humilhações vindas até por parte dos seus irmãos, filho de Maria e José. Ele sabia que ser uma testemunha fiel implica em submeter-se a sofrimentos. Ele perde a vida para testemunhar fielmente de Deus. Ele testemunha sendo fiel à vontade de Deus. O capítulo 26 do Evangelho de Mateus, verso 39, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele se submete ao sofrimento. E quando eu falo em sofrimento, irmãos, cabe aqui um parêntese. Eu não estou falando de um sofrimento que tem origem em práticas pecaminosas. O sofrimento que glorifica a Deus é quando eu sofro perseguição, ou o sofrimento vem em minha direção porque eu sou uma fiel testemunha. Quando eu estou sofrendo porque eu pequei, eu sou uma má testemunha. Jesus foi uma testemunha fiel pelo que estava proposto a ele. Preste bem atenção nesse detalhe. Ele foi uma testemunha fiel pelo que estava proposto. E o que é que estava proposto a Jesus? Duas coisas. Preste bem atenção. Primeiro, a ressurreição. Segundo, o governo da história. Uma vez que ele compreendia que a ressurreição lhe era proposta, que ele se assentaria à direita do Pai a fim de governar, ele submeteu-se pelo que estava proposto. E você sabe o que é que está proposto a você? Ressurreição e governo. Mas isso não é para o já, é para o ainda não. Nós aguardamos no futuro. E quando nós olhamos para o futuro, irmãos, a fim de compreendermos o que nos está proposto, aí nós testemunhamos fielmente de Deus, de Cristo, do Evangelho. Jesus permaneceu firme com os olhos nas promessas eternas de Deus. E daí eu entendo aqui que também Jesus nos convoca a sermos testemunhas fiéis. Em um contexto de pecado e perseguição, irmãos, pondo os olhos nas promessas de Deus. Se não nos apegarmos às promessas de Deus, nos apegaremos às promessas do mundo e não suportaremos as perseguições, e a consequência inevitável é que abandonaremos a Deus e a nossa fé. Você sabe que
A igreja que mais cresce no Brasil não é uma igreja evangélica, é a igreja dos desigrejados. É aquele grupo de desiludidos com a igreja. É aquele grupo que acha que é melhor estar em casa do que congregando, contrariando o que a palavra de Deus diz: congregar, transferir vida, receber vida, comungar, participar dos sacramentos, das orações comunitárias, da ministração da palavra, da liderança espiritual que Deus estabeleceu. Mas há um grupo enorme aqui no Brasil, destituído de qualquer desejo de testemunhar fielmente de Deus e totalmente apegado às coisas dessa vida, em sua maioria são imorais, que camuflam o seu pecado, dizem que querem estar em casa, porque a igreja está contaminada. Agora imagine que esse indivíduo é tão santo, que nem a igreja santificada por Cristo é merecedor dele. Geralmente os desigrejados são imorais, pervertidos, querem fazer da sua vida a sua própria igreja, encontra-se com um grupo de outros desigrejados que se reúnem não para orar ou buscar a Deus, mas simplesmente para ter encontros sociais. E isso vai terminar em qualquer uma outra coisa, menos em uma igreja cristã que se reúne. Mas por que isso aconteceu, irmãos? Porque essas pessoas deixaram de olhar para as promessas de Deus. Porque é muito melhor desejar tudo aqui do que aguardar o que ainda vem. Mas eu quero dizer que o que ainda vem é em parte desfrutado no presente, o reino de Deus já é. Ao mesmo tempo ainda não, mas ele já é, nós já desfrutamos de algumas antecipações do céu. Ou você não acha que a glória de Deus se revela num momento como esse, no aqui e agora? Ou você não acha que isso aqui é sobrenatural? Se você não acha, precisa ler mais um pouco a Escritura. Paulo diz que a glória de Deus se revela quando a palavra dele é pregada. Isso aqui, irmãos, é extremamente sobrenatural. É Deus falando ao nosso coração. É a glória de Deus sendo revelada na sua igreja. É uma antecipação do céu. Mas nós queremos o que é palpável. Nós queremos ter, isso é uma disposição mundana no coração. O mundanismo está dentro da igreja quando o coração dos crentes é habitado pelo que tem no coração do ímpio. Nós nos arrepiamos, prostituição dentro da igreja, é mundanismo. Mentira, fofoca dentro da igreja, é mundanismo. E desejos mundanos no coração, é mundanismo. Nós temos que pôr, irmãos, a nossa esperança no futuro. Capítulo 3, verso 21. Olha só o que diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sentar no trono é o que, irmãos? Governo. O que é que está proposto para mim e para você? Governo. O que é que estava proposto para Cristo? Ressurreição e governo. O que é que está proposto para a igreja? Jesus diz que nós ressuscitaremos dos mortos. Paulo diz que nós ressuscitaremos dos mortos. Os apóstolos dizem que nós ressuscitaremos dos mortos. E agora Jesus está dizendo que nós seremos posicionados no trono. Isso é governo. A igreja governará com Cristo. Uma nação de reis e sacerdotes. É o que está escrito. Nós já reinamos em alguma medida. Temos agora, no verso 6 e 7... uma nota de louvor da parte de João para Jesus, aquele que nos ama. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No início do livro, João louva porque o seu louvor não é impedido pelas circunstâncias. Ele está preso, está na ilha de Patmos, mas está louvando. Caminhando para o fim. Jesus, irmãos, convoca as testemunhas fiéis em um contexto de pecado e perseguições a pôr os olhos nas promessas de Deus. Não esqueça isso. E João louvava porque os seus olhos estavam na glória. E aqueles que fazem parte do reino de Deus devem mostrar ao mundo que estão dispostos a tudo, até perder a sua própria vida, para que fique evidente que o reino futuro de Deus, que já é desfrutado aqui na terra, é o que ele tem de mais precioso. É a sua herança, é o seu galardão. Irmãos, um dos textos mais maravilhosos que eu acho na Bíblia é quando Josué vai fazer a divisão da terra de Canaã. Cada tribo recebe uma possessão da terra conforme Moisés havia orientado. Mas a tribo de Levi não recebeu
nem um palmo de chão. Mas o texto diz que eles ficaram com a melhor parte, porque o Senhor era a sua herança. Eles ficaram espalhados por toda a terra a fim de dar assistência espiritual ao povo. Não receberam necessariamente nenhuma possessão de terra, porque o Senhor era a sua herança. É essa herança que nós devemos desejar. Por fim, aquele que nos ama, diz o verso 5, aquele que nos ama. Essa frase está no particípio presente, no texto grego. E o que é que isso significa? Preste muito bem atenção. Isso revela que Jesus nos ama, ou melhor, que Jesus sempre nos ama, e o sofrimento que nos sobrevém é a expressão do compromisso de Deus em nos salvar. O sofrimento revela o amor contínuo de Deus em purificar a igreja. Vou explicar para vocês isso aqui. Se o texto está no particípio presente, significa que o amor de Deus ou de Cristo é contínuo. Mas por que o amor é contínuo? Porque o sofrimento é contínuo. E o que é que João está dizendo? Vocês sofrem continuamente e Jesus ama continuamente vocês. Enquanto houver sofrimento, haverá amor. Em seguida diz a frase, pelo seu sangue nos lavou dos pecados. Essa expressão, irmãos, lavou, tem seu pano de fundo lá no Antigo Testamento, no ministério sacerdotal, que lavava ou que se lavava para exercer o ofício. O que João está dizendo é que Jesus nos lavou para sermos reinos e sacerdotes. A pergunta agora é, você quer que Jesus, ou melhor, você quer ser o que Jesus fez na cruz para que você fosse? Vou refazer a pergunta, que ela é um pouco complexa, até de entender. Você quer ser o que Jesus fez na cruz para que você fosse? Você acha que Jesus morreu na cruz por um acaso? Jesus morreu na cruz para que você fosse alguma coisa. Um reino de sacerdotes. A pergunta é, o que os sacerdotes fazem? O que os sacerdotes fazem? Eles servem a Deus e oferecem sacrifícios. É isso que um sacerdote faz no Antigo Testamento. Foi isso que Jesus fez. Serviu a Deus, ofereceu sacrifícios. E daí, irmãos, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que Deus agrada de nós, se agrada de nós, é a nossa perseverança em meio às perseguições. Você lembra o que Paulo falou no capítulo 12? Oferecei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacerdote, ele sacrifica, ele cultua, ele testemunha. E daí, desse jeito, como a nação de sacerdotes, nós somos convocados a sermos uma testemunha fiel. O verso 7 destaca a vinda da plenitude do reino de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o transpassaram. E todas as tribos se lamentarão sobre ele, certamente, amém. A promessa é que ele virá e se vingará de seus inimigos. 2 detalhes aqui. Os que o transpassaram e transpassaram seu povo, ele vingará. Olha só que coisa confortante. Eu sofri, o amor de Deus está comigo. Eu fui uma testemunha fiel como Jesus é, mas quando ele vier, aqueles que traspassaram a Cristo, aqueles que trouxeram sofrimento sobre o seu povo, serão julgados. Os cristãos nominais, aqueles da boca para fora, serão julgados. Os incrédulos serão julgados. E daí, irmãos, nós estamos nas mãos do justo juiz. E João encerra como começou, apontando para a soberania de Deus. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém e amém. Vamos orar? Você tem sido uma testemunha fiel? Sim ou não? Tem testemunhado, tem pagado o preço de ser um discípulo de Cristo em meio às perseguições? Você tem sido fiel a transmitir a palavra, como ela é, sem mistura, sem acréscimos, sem decréscimos? É o que nós devemos refletir nessa manhã. Vamos orar ao Senhor
Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai. Misericórdia, amor constante sobre nós. Ó Deus, as perseguições são constantes, elas não acabam. E isso revela que o teu amor é constante. Não há um momento de sofrimento, de perda, que nós não sintamos o teu amor em nós. Ó Deus, nos faz sermos uma testemunha fiel, discípulos verdadeiros, que não negocia a tua palavra, que não abre mão daquilo que está revelado por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, em nome de Jesus. Que o preço do discipulado, ó Deus, seja encarado com alegria, em um mundo hostil e sedutor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus,